Atos, capítulo número 3. Vamos ler a partir do versículo 1, para que todos fiquem atentos em todo o contexto aqui presente. Na versão que possui em mãos, diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Versículo 7, último que iremos ler aqui, diz assim: e tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Graças a Deus por esta palavra. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos diante de uma série que traz consigo o título Prazer, eu sou o Espírito Santo. Em aproximadamente 10 a 12 semanas, nós viemos pensando, compartilhando, orando, meditando diante desse cenário, dessa temática. E hoje eu gostaria de, em alguns minutos, pensar com vocês sobre a atitude dos apóstolos a partir do Espírito Santo. Até porque, se levássemos em consideração, diante dos estudos, nós vamos observar que nós costumamos chamar este livro como Atos dos Apóstolos, mas também vertentes costumam dizer que é Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Diante desta ideia, diante dessa perspectiva que o Espírito Santo age através de apóstolos, o Espírito Santo age através de pessoas, me convém observar o cenário que esse livro nos traz. No primeiro capítulo de Atos, versículo 8, o Espírito Santo até então é apenas uma promessa. Atos 1:8 vai dizer que eles irão receber, algo ainda está por vir, algo ainda futuro, vai vir sobre eles um poder, que eles serão testemunhas em todos os lugares que eles passarem. Contudo, Atos capítulo 1, versículo 8, o Espírito Santo é apenas uma promessa, é apenas algo que iria vir. Para que você que gosta de Bíblia, sabe muito bem, já Atos capítulo 2, Atos capítulo 1, versículo 8, o Espírito Santo é uma promessa. Atos capítulo 2, o Espírito Santo é o cumprimento dessa promessa. Você que lembra e gosta de Bíblia vai ter na sua mente que estavam todos reunidos em um só lugar, até que veio do céu um som como de um vento impetuoso e tomou conta daquele lugar, batizando dezenas, centenas de pessoas em outras línguas. Atos capítulo 1, versículo 8, o Espírito Santo é apenas uma promessa. Atos capítulo 2 é o cumprimento desta promessa sobre a igreja. Então nós chegamos já no primeiro capítulo, pós-descido do Espírito Santo, que é o capítulo de número 3, que nós vamos pensar um pouco nessa noite. Recapitulando ao seu coração, Atos 1:8 é uma promessa, o Espírito Santo. Atos capítulo 2 é o cumprimento da promessa. E Atos capítulo 3 é a igreja, é os discípulos, é os apóstolos, é as pessoas se comportando conforme cheias do Espírito Santo. Para que você que gosta de Bíblia, e se por um acaso estiver com ela aberta, no versículo 1 vai nos ressaltar que Pedro e João subiam juntos ao templo por um motivo, com um propósito e com uma intenção. Qual que era, Filipe? A intenção deles era orar. Todo judeu devoto orava por pelo menos 3 vezes no dia, às 9 horas da manhã, ao meio-dia e às 15 horas da tarde, que é justamente essa hora nona. Pedro e João estão subindo para orar, porque eles reconhecem que para ser cheio do Espírito Santo é necessário orar.
e quem é cheio do Espírito Santo, ora. Então, esta ideia, ela casa muito bem. Se eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu preciso orar. Porque quando eu oro, eu estou esvaziando de mim e dando oportunidade, dando liberdade, dando totalmente vazão para que o Espírito Santo possa encher meu coração apenas da presença dele. Então, quando eu oro, eu esvazio de mim para que ele me encha da tua presença. E quando eu estou cheio dele, eu quero orar ainda mais. Então, esta conexão é muito interessante. Porque quando eu oro, eu sou cheio do Espírito Santo. E quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu quero orar mais. Aqui, talvez nos acenda um tipo de alerta. Qual alerta, Felipe? O alerta de que talvez nós queremos muito ser cheios do Espírito Santo, mas não queremos orar. Esta ideia é um tanto quanto contraditória. Por quê? Porque só é cheio do Espírito Santo quem ora. E quem ora quer ser cheio do Espírito Santo. Então, se é que eu posso te dar um conselho nessa noite, ore para ser cheio do Espírito Santo. Porque quando você for cheio do Espírito Santo, você vai querer orar ainda mais. A Bíblia diz que eles estão subindo para orar e algo chama a atenção deles. O que é? Versículo 2. Um homem estava parado na porta de um templo. Aquela porta tinha por nome Formosa. Por quê? Estudos revelam que quando o sol batia naquela porta feita de ouro, prata e bronze, refletia o sol para toda a cidade. Era uma porta cara, era uma porta de um preço alto, mas naquela mesma porta tinha algo ou alguém que estava em uma situação um tanto quanto complexa. Se fosse em nossos dias, seria um grande cartão postal aquela porta. Várias pessoas iriam tirar foto naquela porta, várias pessoas iriam pegar os seus smartphones, tirar suas selfies e postar a hashtag A Porta Formosa. Mas, com certeza, o grande mágico chamado editor iria cortar aquele simples homem que estava em situação de mendigança. Por quê? Porque as pessoas resolviam olhar apenas o que tinha preço, mas aquele homem, ele tinha um valor. Diante do valor dele, Pedro e João olham para ele e resolvem dar uma atenção para aquele coxo. Por que isso? Porque todo judeu acreditava com todo o seu coração de que quando eles iam para o templo orar, eles deviam ajudar alguém que estava em situação de mendigância, que estava em situação de rua. Por quê? Porque eles acreditavam que se eles não ajudassem quem estava mendigando, a oração deles seria inválida, a oração deles não subiriam até os céus, a oração deles não valeria de nada, porque eles estavam orando, mas não estavam ajudando alguém. Então a ideia de todos era, levava uma oferta, mas também uma esmola para abençoar, para ajudar, para tirar o remorso ou limpar a sua consciência de quem estava na porta do templo, e então entrava para o templo em sã consciência para adorar. A realidade de Pedro e João é um pouco diferente quanto a isso. O mesmo coxo que aborda as outras pessoas, ele também vai abordar Pedro e João. Mas, neste caso, Pedro e João, eles não terão algo para entregar como esmola para aquele coxo de nascença que era trazido todos os dias. A grande ideia e a grande verdade disso é que algo chama a atenção deles. E quando chama a atenção deles, Pedro vai virar para aquele rapaz e vai dizer: olha, o primeiro passo que eu preciso é que você olhe para mim. Quero que você pense comigo diante disso. A fala de Pedro é uma fala de alguém que chama a responsabilidade. A fala de Pedro é a fala de alguém que pede para que o coxo olhe para ele. Pedro vai virar para o coxo, para aquele paralítico, e vai dizer: olha só, olhe para nós. Eu preciso que você me entenda com um coração alegre nessa noite, o que este texto revela ao meu coração. Este texto revela que, provavelmente, nós temos fugido das responsabilidades que impostas às nossas vidas. Quem está cheio do Espírito Santo tem o poder de chamar para si a responsabilidade. Existe uma conversa por aí de que nós não devemos olhar para os homens, nós não devemos olhar para as pessoas, nós não devemos ter pessoas como referências. Contudo, isso mexe um pouco com o meu entendimento, porque Gideão vai virar para os homens e vai dizer: olha, tudo que eu fizer,
eu quero que vocês também façam. Gideão chama a responsabilidade diante do povo e diz: o que vocês estão fazendo precisa ser espelhado no que eu estou fazendo. Me devolva a sua atenção aqui, por gentileza. Logo, quando Gideão fala isso para os homens, ele está chamando para si a responsabilidade. A partir disso, nós olhamos para outros textos bíblicos e vamos ver Paulo fazendo isso também. Paulo vai dizer para o povo: olha, sede os meus imitadores, como eu imito Cristo. Contudo, quem é cheio do Espírito Santo pode virar para outras pessoas e dizer: você pode olhar para o meu caráter, você pode olhar para as minhas atitudes, você pode olhar pelo meu andar, você pode olhar para a minha casa, você pode olhar para a minha família, porque tudo que eu faço, tudo que eu sou, tudo que eu estou vivendo, tudo isso aponta para Cristo. Então nós devemos sim chamar a responsabilidade diante das pessoas. Quem é cheio do Espírito Santo chama a responsabilidade diante das pessoas. Entenda isso nesta noite. Chama a responsabilidade. Pode olhar para mim, porque eu estou imitando a Cristo. Pode olhar para mim, porque eu sou o reflexo de Cristo. Pode olhar para mim, porque as minhas atitudes elas apontam, porque as minhas atitudes elas indicam, porque as minhas atitudes elas são direcionadas a Cristo. Não olhe para mim pensando que eu sou bom, não olhe para mim pensando que eu sei de algo, não olhe para mim pensando que eu consigo acessar algum tipo de coisa, não. Mas olhe para mim vendo que eu sigo os passos do meu mestre. Olhe para mim vendo que eu quero ser espelho para a minha geração, assim como meu Senhor é. Olhe para mim, pelo amor de Deus, e entenda que eu sou um simples imitador de Jesus. Eu vim falar isso ao seu coração nesta noite. Pessoas estão te observando, pessoas estão olhando para você, pessoas te têm como referência, e você pode sim chamar a responsabilidade, porque quem está cheio do Espírito Santo anda conforme o querer do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo anda conforme as vontades do Espírito Santo. Quem está cheio pelo Espírito Santo vive a partir da direção e da condução do Espírito Santo. Pedro e João vão olhar para esse rapaz e vai dizer: você pode sim olhar para nós. Preste bem atenção nisso. Pedro vai dizer que não tem prata e não tem ouro, mas o que tem, ele poderia dar. Aquilo que Pedro recebeu em Atos 2, ele agora compartilha. A ideia do Evangelho, a ideia de Cristo, a ideia do Espírito Santo é justamente isso. É você receber, para depois você compartilhar. Geralmente quando nós gostamos de algo, geralmente quando nós estamos diante de um prato de comida em que nós amamos, ou que nós mais sabemos fazer, é o nosso prato principal da nossa culinária, nós queremos que outras pessoas experimentem, nós queremos compartilhar isso com outras pessoas. Há 3 anos atrás, quando eu cheguei no CTM, eu sou natural de Goiânia, Goiás, me ofereceram um tal de chimarrão, misericórdia. As 3 primeiras vezes que eu fui tomar aquilo, eu não estava tão ungido quanto deveria. Mas hoje, se você me oferecer, nós passamos tempos e tempos tomando chimarrão e conversando. A última vez que eu fui para Goiânia, eu levei ali a erva, levei uma cuia e ofereci para os meus amigos de Goiânia. Por quê? Porque hoje eu gosto de algo que um dia alguém me ofereceu, e ao receber e gostar, eu tive o prazer de compartilhar com alguém. Eu não estou falando sobre chimarrão, eu não estou falando sobre um prato de comida, eu não estou falando sobre uma simples culinária, não. Eu estou falando sobre receber o Espírito Santo para poder compartilhá-lo com alguém. É covardia de nossa parte recebê-lo e tentar mantê-lo conosco. É covardia de nossa parte receber o Espírito Santo e tentar colocá-lo em nosso cárcere privado.
Quem recebe o Espírito Santo tem prazer em compartilhar com outras pessoas. Quem é transformado pelo Espírito Santo tem prazer em compartilhar com outras pessoas. Quem recebe o Espírito Santo na sua casa, na sua família, no seu lar, nos seus negócios, no seu coração, tem prazer em compartilhar. Receba, depois compartilhe. Receba, depois compartilhe. Olha só o que Pedro está fazendo, você já vai entender essa lógica. Pedro está dizendo: não tenho prata e não tenho ouro. Certa vez, Tomás de Aquino foi visitar o palácio do Papa Inocêncio III. E aquele palácio muito lindo, aquele palácio cheio de ouro, de prata, de bronze. O Papa Inocêncio chama Tomás de Aquino para dentro do escritório e começa a cantar muito dinheiro. E o Papa Tomás de Aquino vira, e o Papa Inocêncio vira para Tomás de Aquino e mostra: olha só, Tomás de Aquino, olha a prata, olha o ouro, olha o bronze, olha quanto dinheiro nós temos. E o Papa Inocêncio cai na infelicidade de virar para Tomás de Aquino e dizer: Tomás de Aquino, hoje nós não precisamos mais falar que nós não temos mais prata e nós não temos mais ouro. Hoje nós temos prata, hoje nós temos ouro, hoje nós temos muito dinheiro. Logo Tomás de Aquino vai virar para o Papa e vai dizer: nós temos prata e nós temos ouro, mas talvez nós não podemos mais dizer em nome de Jesus, levanta e anda. Tomás de Aquino é muito assertivo nas suas palavras ao dizer isso ao Papa Inocêncio, porque a ideia do Papa é que esse poder foi trocado por prata, por ouro. A ideia de que o Deus Mamon tomou conta do cenário e que hoje não precisa mais do poder do Espírito Santo, porque o meu poder aquisitivo pode alcançar o que eu quero, porque a minha conta bancária, porque o meu score pode alcançar o que eu gostaria. Uma igreja, uma ideia, uma visão de que não precisa mais do levanta e anda, mas apenas do prata e do ouro. Essa ideia infeliz, que às vezes tenta sondar os nossos corações. Mas nesta noite eu vim ministrar para uma igreja que, se não tiver prata e ouro, vai ter o nome de Jesus, que tem poder. Mas se por um acaso também tiver prata e ouro, glória a Deus por isso, mas manterá firme o nome de Jesus, que tem poder, através da presença do amado Espírito Santo. É porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e com ou sem prata e ouro, o nome dele continua tendo poder para fazer infinitamente mais. Tem alguém entendendo essa palavra? Pedro vira para o rapaz e disse: olha, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Então, em nome de Jesus, levanta e anda. Agora eu peço que você entenda comigo algo. Se tem uma coisa que o nome de Jesus tem, é poder. Isso nós acreditamos infinitamente. Isso não é uma dúvida aos nossos corações. Porém, aqui neste cenário bíblico, o Espírito Santo vai conduzir Pedro a compartilhar algo que um dia ele recebeu. Pedro vai virar para o rapaz e vai dizer: em nome de Jesus, levanta e anda. Mas olha só o versículo 7. Versículo 6 ele diz: disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Versículo 7. E, tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo
os seus pés e tornozelos se firmaram. Vou repetir a parte A. E tomando pela mão direita, o levantou. Lembra que eu disse sobre a ideia de primeiro receber e depois compartilhar? O que Pedro está fazendo aqui, meus irmãos, é simplesmente um ato de compartilhar algo que ele recebeu. Pedro, cheio do Espírito Santo, vai compartilhar algo que ele já recebeu. Como assim, Felipe? Deixa eu ler para você. Marcos, capítulo 5 e versículo 41. Vamos ver sobre a palavra. O cenário aqui em Marcos 5, 41 é o seguinte: Jesus está andando, o homem chamado Jairo o interrompe e diz o seguinte: Jesus, a minha filha está muito mal, eu preciso que o senhor vá até lá em casa. Logo Jesus se prontifica e começa a caminhada em direção à casa de Jairo, até que, diante da multidão e diante desse cenário, diante dessa caminhada, uma mulher toca na veste de Jesus, recebe ali a sua cura. Enquanto aquela mulher é curada, Jesus pergunta: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude, e você já conhece o texto. Mas alguém vai interromper Jesus e Jairo e vai dizer: Jairo, para de incomodar o mestre, porque a sua filha já está morta. Jesus então vai continuar a sua caminhada, vai virar para Jairo e vai dizer: calma, ela não está morta, ela apenas dorme. E vai chegar no versículo de número 41, que a Bíblia vai nos dizer o seguinte: quando Jesus chega na casa, versículo 40, Jesus vai tomar consigo o pai e a mãe. Jesus vai tomar consigo Pedro, Tiago e João. Vai entrar na casa, e versículo 41 vai dizer: e Jesus, tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Preste atenção, Pedro está dentro deste cenário. Pedro está incluso nesta cena. E o que Pedro vê? Pedro vê Jesus estendendo a sua mão, levantando a menina e trazendo-a diretamente para o estado de saúde, de cura, de renovo, de transformação. Pedro está está dentro daquela casa. Pedro está vendo o que está acontecendo. Para que você entenda, Pedro está recebendo o que Jesus está fazendo pela vida de alguém. Até quando Pedro olha para o paralítico, sabe o que me veio à mente? Sabe o que podemos imaginar diante disso? Pedro lembrando que ele vai estender a mão para um paralítico, para um coxo hoje, porque um dia
ele viu Jesus estendendo a sua mão para uma menina. Então o que Pedro faz pela vida do coxo é o que ele viu Jesus fazendo pela vida de alguém. Recebe e compartilha. Recebe e compartilha. Eu vou repetir: recebe e depois compartilha. Quer mais? Vamos lá, abra comigo Marcos 1:29. Terça da palavra, Marcos 1:29. Pedro viu Jesus fazendo pela vida da menina. Depois Pedro lembra o que ele recebeu diante daquela cena e faz pela vida do coxo. Atos 1:29. E logo Marcos 1:29. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. 30. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram. Então, versículo 31. Então, chegando-se a ela, tomou pela mão e a levantou. Preste atenção nisso. Parece que é redundante, mas escute. Pedro está no mesmo cenário. Pedro visualiza aquela cena. Pedro está vendo Jesus estender a sua mão para sua sogra, que estava ruim, mal de saúde, com febre. Pedro vê Jesus estendendo a sua mão para ela e levantando a sua sogra. Pelo amor de Deus, Felipe, o que é que Pedro faz com o coxo? Versículo 7 de Atos 3. Pedro estende a mão e levanta aquele coxo. Pedro está vendo Jesus estender a mão para sua sogra e a levantar. Pedro está na sala, Pedro está no cenário, Pedro está visualizando. Então o que Pedro faz? Recebe, depois compartilha. Visualiza. Pedro entende algo que Jesus acabou de fazer na vida de uma menina, talvez desconhecida. Mas Pedro, ao se identificar com aquele coxo, Pedro, ao estar frente a frente com aquele coxo, Pedro vai lembrar de que Jesus fez algo pela sua família. Então o que Pedro está fazendo? Está replicando. Pedro está reproduzindo aquilo que ele viu Jesus fazer. Pedro recebe e depois compartilha. Vamos para mais um texto? Mateus 14. Você que gosta de Bíblia, abra comigo. Recebe e compartilha. Recebe e compartilha. Evangelho de Jesus, conforme citado por Mateus, capítulo 14, do versículo 22 a seguir. O cenário é que Jesus ordena para que os discípulos atravessem ao outro lado da margem do mar. Jesus despede a multidão e sobe para o monte para orar.
No versículo 24, quando o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas e pelo vento contrário, no meio da tempestade, no meio do forte vento, no versículo 25 vai dizer que Jesus dirige-se a eles, andando por cima do mar, até que os discípulos se assustam e uns dizem, é um fantasma, que estavam com medo. Jesus tenta acalmá-los dizendo, tende em bom ânimo, versículo 27, sou eu, não temas. Já Pedro no versículo 28 vai dizer, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Jesus vira e diz, venha. Pedro desce do barco, versículo 29, Pedro começa a andar sobre as águas e ir até Jesus, versículo 30, mas, sentindo medo, por conta das águas e do vento forte, Pedro começando a afundar, clama, Senhor me salva, versículo 31, e logo, Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidastes? E Jesus, estendendo a sua mão, levanta Pedro daquela situação. Pelo amor de Deus, o que Pedro está fazendo para o coxo? Pelo amor de Deus, o que Pedro está fazendo para aquele homem? Pedro acabou de receber algo, e Pedro está compartilhando com alguém. Quem é cheio do Espírito Santo, sabe que é acessível estender a mão para outras pessoas, porque um dia Jesus estendeu a mão para alguém perto de você. Um dia Jesus estendeu a mão para alguém da sua família. Um dia Jesus estendeu a sua mão para a sua casa, para a sua vida, para os seus negócios, para a sua família. Recebe, depois compartilha. Cheio do Espírito Santo, Pedro só reproduz algo que Jesus fez na vida dele. Pedro só reproduz algo que ele viu Jesus fazendo por alguém. Pedro só reproduz o que ele viu Jesus fazendo pela sua própria vida. O Espírito Santo traz consigo uma grande característica de nos encher, mas também com o propósito de nós o compartilharmos. Não faz sentido nós participarmos meses de uma série para conhecer mais sobre o Espírito Santo, se não estendermos a mão para alguém lá fora, se não replicarmos algo que Jesus fez na nossa vida. Cheio do Espírito Santo, Pedro se lembra do que Jesus fez por ele, e a partir da lembrança do que Jesus fez, Pedro compartilha. Talvez você se assuste, mas eu quero profetizar algo ao seu coração nesta noite.
Eu profetizo em nome de Jesus, que cenários, ocasiões, cenas, situações chegarão diante de você, e o amado Espírito Santo da nossa alma, conhecido como Espírito da verdade Consolador, ele vai te lembrar de algo que Jesus já fez pela sua vida. Ele vai te lembrar de algo que Jesus já fez pela sua casa. Ele vai te lembrar de algo que Jesus já fez na sua família, e você vai ser usado por Ele para compartilhar com outras pessoas. Se a ideia era recebê-lo, se a ideia era ser cheio dele, eu pergunto, para que ser cheio dele? Para que conhecê-lo? Para que ser conduzido pelo Espírito Santo? Para que nós queremos conhecer mais e mais dele, se não for para compartilhar com outras pessoas? Qual a ideia de conhecer o Espírito Santo que nos consola, se não for para ser usado por ele para consolar outras pessoas? Qual é o propósito de buscar constantemente o Espírito Santo, se não for único, exclusivamente em receber e compartilhar? Em receber e compartilhar. Para que orar por dons do Espírito, se não for para receber e compartilhar? Para que almejar pregar, se não for para receber e compartilhar? Para que almejar liderança, se não for para receber e compartilhar? Para que aprender instrumentos, técnicas vocais, se não for para receber e compartilhá-lo? Para que querer alcançar grandes posições profissionais, se não for para receber e compartilhar? Espírito Santo, eu realmente não sei qual foi o maior intuito e a maior energia que te trouxe até aqui, mas que nessa noite, através dessa simples mensagem, você possa receber, e ao sair daquela porta, você possa compartilhar. Entenda comigo, pelo amor de Deus, o que o Espírito Santo conduz Pedro aqui. Olha o cenário. Eu já disse e repito, quando Pedro fala em nome de Jesus, levanta e anda, aquele paralítico tinha total liberdade para saltar dali e sair correndo, total. Ele tinha total liberdade disso. Digo e repito, Espírito Santo e o nome de Jesus tem poder para fazer. Mas o cenário aqui é o seguinte: o Espírito Santo direciona Pedro não somente a falar, mas também fazer. Que o nome de Jesus tem poder, nós sabemos, isso não é uma pergunta, isso não é uma interrogação, não, isso aqui nós temos certeza. Mas por que ao falar em nome de Jesus o paralítico não levanta? Ao falar em nome de Jesus, levanta e anda. Olha o que a Bíblia vai dizer, versículo 7: e tomando pela mão direita, o levantou. Porque mesmo depois de falar, ele continua no chão. O nome de Jesus não tem poder para levantar? Tem sim. Mas o que o Espírito Santo conduz é ele lembrar de algo que Jesus fez por ele, para ele recebeu, que ele recebeu, e
e quer compartilhar. Então quando ele diz isso, em nome de Jesus, levanta e anda, o Espírito Santo logo lembra de estender a mão. Então o que ele faz? Ele estende a sua mão. O nome de Jesus cura, mas é a mão que levanta. Nós precisamos parar. Nós precisamos urgentemente parar apenas de falácia, apenas da nossa boca para fora, de dizer. Mas nós precisamos urgentemente começar a compartilhar, começar a agir, começar a estender a mão. O Espírito Santo vai te lembrar. O Espírito Santo vai te lembrar diante de situações, de algo que Jesus fez por você. Pessoas vão chegar desesperadas, angustiadas, aflitas, desesperançosas, até você, pedindo uma ajuda, pedindo um conselho, que não sabe mais o que fazer, que não sabe mais para onde ir, que não tem mais força para orar, e você acabou de receber algo, e quando estiver diante dessas pessoas, você vai compartilhar. Se a sua intenção é recebê-lo para depois compartilhar com alguém, o Espírito Santo vai te fazer lembrar de cenários que você já viveu. O Espírito Santo vai te fazer lembrar de situações que você já acessou. O Espírito Santo vai te fazer lembrar de vezes que você viveu tal situação, mas que você recebeu e viu Jesus fazendo por ti, pelos teus, pela tua casa, e a partir de agora você vai ser usado por Ele para fazer pela vida de alguém. Quem recebe essa palavra, se coloque de pé comigo. Quem recebe esta palavra, se conecte com o Senhor. Peça ao Espírito Santo nesta noite, para te fazer lembrar de algo que você recebeu, porque é tempo de compartilhar com outras pessoas. Feche seus olhos, por gentileza. Feche seus olhos e diga para Jesus: Jesus, eu vi o Senhor fazendo para minha casa. Jesus, eu vi o Senhor fazendo para minha família. Jesus, eu vi o Senhor fazendo nos meus negócios. Jesus, eu vi o Senhor fazendo nos meus sonhos. Jesus, eu vi o Senhor fazendo nos meus planos. Jesus, eu vi o Senhor fazendo nos meus projetos. Então, Jesus, ao vê-lo fazendo, eu recebi algo para compartilhar com outras pessoas. Fale para Jesus nessa noite. Mostre para Jesus que você quer ser cheio do Espírito Santo, não por status, não por fama, não por cargo, mas simplesmente nós queremos recebê-lo para podermos compartilhá-lo, para podermos compartilhá-lo. Amado Espírito Santo, Espírito Santo da nossa alma,
Nós queremos ressignificar as nossas vontades. Nós queremos ressignificar o nosso propósito. Espírito Santo, eu não quero recebê-lo para tê-lo apenas comigo. Eu não quero recebê-lo para fazer apenas para minha casa. Eu não quero recebê-lo para fazer apenas na minha vida. Espírito Santo, eu quero recebê-lo para compartilhar com os meus futuros filhos. Espírito Santo, eu quero recebê-lo para compartilhar com a minha amada esposa. Espírito Santo, eu quero recebê-lo para compartilhar com as pessoas que estão próximas a mim. Espírito Santo, eu quero recebê-lo, mas não para fazê-lo um prisioneiro da minha pessoa, mas para expandir, para levar, para compartilhar. É só por isso que vale a pena, recebê-lo, para compartilhá-lo, Jesus. Que nessa noite recebemos, e ao sair daqui, possamos compartilhá-lo.